Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos. É mais um momento que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos concede de nós estarmos aqui nessa manhã para estarmos agradecendo a Ele por mais um dia de vida, por mais um momento de reflexão. E nós só temos a agradecer ao nosso Deus pelas suas maravilhas, pelo seu cuidado, pelo seu amor tão especial para com cada um de nós, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te convidar para nós estarmos aí orando nessa manhã, falando com o nosso papai. Amém? Pai santo, pai querido, pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, a tua boa mão, Pai, tem nos exaltado. E nós te agradecemos, ó Pai, pelo café da manhã, pela família, Senhor Deus, pelos amigos, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, nos dado, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Ó Deus de Israel, é muito bom nós estarmos, ó Pai, aleluia, a cada dia aos teus pés, a cada dia, Senhor Deus, nos colocando, ó Pai, na posição de servos diante do Senhor, ó Pai. Porque reconhecemos, ó Pai, a tua soberania, Senhor Deus. Ó Deus, reconhecemos, ó Pai, o quanto o Senhor é grande, Pai. E colocamos as nossas vidas, ó Pai, diante de Ti, ó Pai. Guarda o nosso coração, a nossa mente, Pai. E seja, Senhor Deus, nos direcionando, dando o melhor caminho, ó Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, pega nas nossas mãos, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, e nos conduz à vitória, Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, quantos, ó Pai, tem, Senhor Deus, clamado, Senhor Deus, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas muitas vezes, ó Pai, tem encontrado, Senhor Deus, um muro, Senhor Deus, na frente de sua face. Mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que todo obstáculo, ó Pai, que toda e qualquer, Senhor Deus, situação, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, dificultado, Senhor Deus, a nossa luta, Senhor Deus, que nós, aleluia, venhamos ver, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, colocando por terra, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor, ó Pai, que nós venhamos no Teu nome vencer, que nós venhamos no Teu nome, ó Pai, estar ultrapassando, Senhor Deus, todos os obstáculos, ó Pai, que estão propostos, Senhor Deus, a cada vida, a cada irmão, a cada irmã, Senhor Deus. Assim que venhamos, ó Pai, nos fortalecer, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, através das Tuas mãos potentes. Então, Senhor Deus de Israel, visita também aquele que se encontra doente, enfermo, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que a Tua boa mão, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, vindo sobre nós, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nos curando, trazendo, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, o alívio, Senhor Deus, das dores, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, o restabelecimento, ó Pai, vitais, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Deus de Israel, aleluia, da saúde, Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que seja milagre, Senhor Deus, da Tua parte, que seja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus de Israel, a cura de que tanto precisamos. Então, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, com o Teu poder, com a Tua unção, Senhor Deus, também, Senhor Deus, trabalha nas famílias, cuidando, ó Pai, do filho, ó Pai, da filha, Senhor Deus, do esposo, da esposa, Senhor Deus, do avô, da avó. Esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Nos ajuda, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, te adorando, te buscando, ó Pai. Não deixe, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, desviar da Tua presença, Senhor Deus, mas que, aleluia, que o Teu Espírito, Senhor Deus, esteja crescendo, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Que nós venhamos frutificar na Tua seara. Assim, Senhor Deus, nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Como é bom, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estarmos palestrando com o nosso Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando aí nessa manhã, no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Também a nossa amada irmã Karen Ribarra, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na data desse dia, fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado nesse dia maravilhoso. Aleluia, glórias a Deus. Também amada irmã que entrou, está dizendo assim, bom dia, tudo bom, tudo bem, aleluia, que Deus esteja aí, oh Deus, fazendo infinitamente mais. A Lorena também, seja bem-vinda, Lorena.
nessa manhã. Todos, amados irmãos, sejam bem-vindos. Que Deus esteja aí abençoando de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Que nós possamos louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Hoje nós temos mais um trabalho aí, aleluia, a respeito da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus. E nós temos aí a alegria, da salvação, de estar buscando ao nosso Senhor, aleluia, em todo tempo, em todo lugar. Amém? Então que o Senhor esteja aí fazendo de nós instrumentos nas suas mãos. Em nome de Jesus Cristo, que possamos crescer nessa graça, que possamos crescer nesse conhecimento, que Ele venha com seu poder, venha com sua unção, e que nós venhamos glorificar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O tempo é bom, a hora é boa, e nós precisamos, no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre, falar: Senhor, como é maravilhoso poder estar bem junto a Ti. E nós estamos juntinhos do nosso Deus, do Deus, aleluia, que tem aí feito toda a diferença na minha vida, tem feito toda a diferença na tua vida, e nós só temos aí a agradecer ao nosso Deus. Amém? Glórias, aleluia, o Senhor é quem pode fazer infinitamente mais, E nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. A Joana Silva, ela está dizendo assim: bom dia, pastor, a paz do Senhor Jesus, peço oração pela vida da minha filha, da minha família, Janailson, Cauê e Pâmia. Jailson, Cauê e Pâmia, que Deus esteja abençoando, operando, também em nome de Jesus Cristo. Também roda aí, Thomas, seja bem-vindo. Deus esteja aí abençoando a sua vida, derramando do seu poder, derramando da sua unção, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos então estar abençoando aí a vida de cada um com a palavra do Senhor. Vamos nesse momento estar aí, aleluia, glórias a Deus, fazendo essa obra, Thomas? Thomas está direto aí da Nigéria, que Deus esteja aí abençoando a todos aí. Juju também seja bem-vinda nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós estamos aí na programação do Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação é sempre às 7h30, aleluia, da manhã, com o pastor Carlos Sales. Texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é o texto bíblico de, aleluia, Apocalipse capítulo 16, amém? Apocalipse capítulo 16 é o texto e a reflexão. Os anjos, aleluia, derramaram as 7 taças. Hoje é dia 24/3/2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então, também peço aos amados irmãos que estejam visitando aí os YouTubes do Pastor Carlos. Deixe aí o seu like, assista os vídeos, compartilhem e ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos, aleluia, nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor, que vive e reina para todos sempre. Amém?
Glórias a Deus. Então abramos as Sagradas Escrituras aí no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, e nós estaremos aí destrinchando aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que é o autor e consumador da nossa fé, Ele é quem vai nos direcionar nessa manhã, e nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Então diz o texto 16 de Apocalipse: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ides e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és, ó Senhor, que és e que eras, e que santo és, porque julgastes estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes, aleluias, deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro, aleluia, do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. No versículo 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. No versículo 12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande Eufrates, e a sua água secou-se, para que se, aleluia, preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta viesse, aleluia, ou melhor dizendo, voltarei aqui no versículo 13, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante às rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os que vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os carregar para a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, eis que venho como um leão, como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. E os que congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e grande terremoto, como nunca tinha havido desde que homens, aleluia, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha
fugiu, e os montes não acharam, e sobre os homens caiu, aleluia, do céu, uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento em homens, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga é muito grande. A praga que o Senhor traz sobre os homens é muito grande. Ele traz a praga por causa da desobediência humana. Amém? Então, quando nós entramos no versículo 16, e aqui está, aleluia, o que está dizendo: e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Começa agora o derramamento das 7 taças da ira de Deus antes da volta pessoal de Cristo à terra. Uma grande guerra mundial ocorrerá perto do fim desses julgamentos. Esses julgamentos são mais intensos e mais severos do que os anteriores. Assim está dizendo a palavra do Senhor. No versículo 3 diz assim: o segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morto, e morreu, aleluia, no mar toda alma vivente. O mar fica tão contaminado que toda a criatura vivente dentro dele morre, e sua cor poluída parece sangue. O mesmo ocorre, aleluia, com sua cor poluída parece sangue. O mesmo ocorre também às fontes dos rios. Amém? Então, aí a situação ela fica cada vez pior. No versículo 6 diz assim: visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, aleluia, é o Senhor do nosso, aleluia, do nosso ser. No versículo 7, aleluia, ele diz assim: aqueles que questionam a justiça de Deus, nos seus juízos, não compreendem o mal hediondo do pecado, nem a intensa ira de Deus contra ele. Um Deus santo e justo por natureza, opõe-se ao mal e ao castigo. Nosso Deus, ele tem se oposto ao mal. Nosso Deus, ele tem se levantado. Ainda hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, para que nós venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, arrependermos dos nossos pecados, de tudo que temos feito diante dele. E no verso 10 ele diz assim: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino, e se fez tenebroso, e os homens mordiam a sua língua de dor. A quinta taça começa a lançar em confusão o domínio mundial do anticristo. Esse julgamento específico é centralizado no seu quartel-general e nos seus seguidores. No versículo 11, agora, a palavra do Senhor, ela diz desta maneira: e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não arrependeram das suas obras. No meio do terceiro, aleluia, no meio do terrível julgamento divino, homens e mulheres optarão por viver no pecado e por persistir na sua rebelião contra a justiça. O arrependimento é o único ato que pode irromper os julgamentos divinos. Amém? Mas recusam-se a fazê-lo. No versículo 12, ele continua aqui: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates,
e a sua água secou-se para preparar o caminho dos reis do Oriente. Nesse versículo 12, trata-se das nações do Oriente impulsionadas por forças satânicas para participarem de um grande concílio sobre a guerra do Armagedon. O sexto anjo prepara o caminho para a guerra final da presente era, secando o rio Eufrates para deixar o exército do Oriente aproximarem-se de Israel. Êxodo capítulo 13. No Êxodo capítulo, Apocalipse capítulo 16, verso 13. Ele diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então aqui, estes espíritos imundos são demônios que, aleluia, glórias a Deus, operam milagres e assim enganam as nações para apoiarem o mal, o pecado e o anticristo. O dragão é o mesmo Satanás e a besta equivale ao anticristo. No versículo 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os carregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, durante a tribulação, o governo das nações ficarão endemoniados, enganados por Satanás através dos seus milagres, urdirão um plano louco para que lançara o mundo inteiro num grande holocausto. No versículo 16, os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Então o Armagedon, localizado no centro central norte da Palestina, significa Vale do Megido. Será o ponto central da batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa guerra será travada perto do final, perto do fim da tribulação, e acabará quando Cristo voltar para destruir o inimigo, para libertar o seu povo e para inaugurar o reino messiânico. Note os seguintes fatos no tocante a esse evento. O profeta do Antigo Testamento profetizaram o evento. Satanás e os seus demônios reunirão muitas nações sob a direção do anticristo, a fim de guerrearem contra Deus, contra o exército, contra o seu povo, para destruir Jerusalém. Embora o ponto central esteja na terra de Israel, o evento do Armagedon envolverá a totalidade do mundo. Cristo voltará e intervirá de modo sobrenatural, destruindo o anticristo e os seus exércitos. E todos aqueles que desobedecem ao Evangelho, Deus também enviará destruição e terremotos sobre o mundo inteiro. No versículo 19, quando nós vamos olhar a grande tribulação, a gente vê essa fadídica destruição de todos, essa fadídica destruição da terra. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, ele tem o poder sobrenatural para destruir o inimigo com o sopro da sua boca. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada instante, a cada momento, enquanto nós podemos estar arrebanhando almas do inferno para o reino de Cristo, nós devemos fazer, nós devemos estar nos fortalecendo diante desse Deus tão poderoso, diante desse Deus tão amoroso. Então Deus, ele quer fazer infinitamente mais na minha vida, na tua vida,
no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que seja um tempo de adoração, um tempo de entrega, um tempo de busca, um tempo de nós estarmos verdadeiramente servindo ao Senhor com pureza, com inteireza de coração. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja abençoando também a sua família e a família de todos os nossos amados irmãos. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom. Então, entrando aqui no capítulo 16 e trazendo também versículo a versículo, como diz, os anjos derramaram suas taças. Apocalipse 16, do versículo 1 ao versículo 26. Então, no capítulo 15, um dos 4 seres viventes deu as 7 taças da cólera de Deus aos 7 anjos, e ao santuário encheu com uma fumaça da cólera e do poder de Deus. Agora aguardamos o trabalho dos anjos, cada um derramará sua taça, trazendo uma série de 7 flagelos para castigar os adoradores da besta e os servos do dragão. Algumas dessas pragas nos lembram das pragas que Deus enviou para castigar os egípcios, quando Moisés foi libertar o povo do Senhor das mãos dos egípcios. Assim, antes de se considerar o conteúdo de cada taça, observamos paralelos entre as 7 taças e as 7 trombetas. Amém? Glórias a Deus. Então nós haveremos de ver agora alguns paralelos. As taças. Primeiro, a terça parte da terra. Segundo, aleluia, ou melhor dizendo, primeiro a respeito das trombetas, a terça parte da terra. Agora, primeiro também a respeito da taça, adoradores da besta na terra. Segundo, terça parte do mar se torna em sangue a respeito das trombetas. A respeito das taças, o amor, aleluia, se torna em sangue, ou melhor dizendo, o mar se torna em sangue. O terceiro, parte dos rios, das fontes se tornam amargosas. Aqui falando a respeito das trombetas, falando a respeito de taças. Aqui no 3, os rios e as fontes se tornam em sangue. E a respeito de trombetas, no 4, a terça parte do sol, da lua e das estrelas escurece. No 4, a respeito das taças, o sol queima os homens com fogo. O 5, o rei dos gafanhotos traz escuridão e tormento aos homens ímpios. O 5, a respeito de taças, o reino da besta se torna em trevas e os homens ímpios sofrem muita dor. A respeito, meu amado irmão, das trombetas, o 6, os anjos atados sobre o Eufrates soltam o exército. 9, 13 e 19. Quando falamos a respeito de taças, aqui, aleluia, no 6, diz assim, o Eufrates seca para o caminhar dos reis para a peleja. 7, cumprir-se-á o mistério de Deus. Chegou a hora da ira, aleluia, de Deus contra as nações, para destruir os que destroem a terra, relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Isto acontecerá. No 7, a respeito das taças, foi, aleluia, feito esta. Caíram, aleluia, das cidades das nações. Deus dá o cálice de sua ira, relâmpago, vozes, trovões e terremotos. Então, no versículo 16, verso 1, aleluia, versículo 16, verso 1 e verso 2, versículo 16, verso 1 e verso 2. Diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo:
aos 7 anjos: ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Deus está no meio do santuário, envolto na fumaça e impenetrável, conforme está em Apocalipse capítulo 15, verso 8. Esta voz, então, é a voz de Deus dando ordem aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Os anjos receberam a ordem de derramar as suas taças, trazendo a ira de Deus, a cólera ou furor de derramar, vem em resposta à cólera do dragão e a fúria da prostituição da grande Babilônia. Mas a cólera do dragão dura pouco tempo, enquanto esta fúria vem de Deus, que vive pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Amém? Então, no verso 2 do capítulo 16, diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem embreviaram úlceras malignas e perniciosas. Assim diz a palavra: aos homens portadores da marcas da besta e adoradores da sua imagem, aqueles que cedem à presença e à pressão e a participarem, aleluia, do culto imperial para evitar as consequências divinas do governo romano, agora sofrem nas mãos do soberano Rei dos Reis. Sobrevieram úlceras malignas e pecaminosas como a 6ª praga no Egito, Êxodo capítulo 9, verso 8 ao verso 9. Os adoradores da besta foram afligidos por úlceras. Aquela praga atingiu o propósito magos, aqueles que induziram as pessoas a acreditarem em falsas religiões. Êxodo 9:11. Esta afeta os participantes da falsa religião. Amém? Glórias a Deus. A segunda taça, ela está aí no versículo 3 do capítulo 16. Diz a palavra do Senhor: derramou segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como, aleluia, de morto, e morreu todo o ser que havia no mar, e derramou segundo a sua taça no mar. Já observamos que o mar muitas vezes simboliza a sociedade mundana. Comentários sobre o mar em Apocalipse 13, verso 1. Aqui o castigo vem sobre as nações rebeldes. O mar Mediterrâneo também foi o foco comercial do Império Romano. Qualquer praga que atacar o mar teria grande impacto financeiro. A este se tornou em sangue como do morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar, como na primeira praga do Egito, que se causou, a morte dos peixes. Êxodo capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 25. Esse flagelo, aleluia, causa a morte dos seres viventes no mar, pelo fato de que todos os outros flagelos afligiram pessoas e não a natureza. Podemos concluir que os homens viventes no mar são também homens. Aleluia. Este entendimento se torna mais forte com o flagelo que se segue. Então, a luta está para vir.
A situação é que nós estamos passando muitos dias assim, tá difícil, tá quase impossível, mas vai piorar. Então, quando fala a respeito da terceira taça, no capítulo 16, verso 4, 5 e 7, nós vamos estar nos deparando com eles agora. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes, e as águas se tornaram em sangue. Rios e fontes são essenciais para sustentar a vida, aleluia, sobre a terra. Esta praga, como a praga do Egito, deixa os perversos sem água potável. Se não vier algum alívio, a consequência será a morte. Quando a gente olha no versículo 5 do capítulo 16, então ouvi um anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Então ouvi um anjo das águas dizendo: além do seu trabalho de derramar sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, este anjo tem uma proclamação: tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Em executar uma parte do julgamento dos ímpios, o anjo percebe a justiça de Deus e o adora. A justiça divina sempre foi motivo de louvor. Levanto-me à meia-noite para dar graças por causa dos teus retos juízos. Salmo 119, versículo 62. Deus é eterno, santo e justo. No capítulo 16, verso 6, diz assim: porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas sobre, aleluia, também sangue lhes tem dado para beber, são dignos dessas coisas. Portanto, derramar o sangue dos profetas também são, aleluia, dignos de beber desse sangue, dignos disso. A água se torna em sangue, porque os habitantes do mundo haviam derramado sangue inocente. Mas uma vez observamos a lição entre o castigo e a pergunta do quinto selo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas a morte, aleluia, dos santos? O nosso sangue, aleluia, o sangue dos que habitam sobre a terra, desde a morte de Abel, Deus ensinara aos homens um princípio da vingança de sangue. Certamente requererei o vosso sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da morte do homem. Gênesis capítulo 9, versículo 5. Este é o motivo, é citado frequentemente em outras profecias do Velho Testamento para explicar o castigo de diversas pessoas, indivíduos, cidades e nações. Considere esses exemplos, aleluia. Jerusalém, Judá foram castigados porque o rei Manassés derramou muito sangue inocente e fez Judá pecar com os seus ídolos. 2 Reis 21, 10 ao 16. Joaquim, um dos últimos reis de Judá, foi considerado pelo motivo, aleluia, pelo mesmo motivo. Jeremias 22, versículo 17 e 19. O derramamento do sangue inocente foi um dos motivos da opressão, do cativeiro do povo de Israel. Salmo 106, 34, 46. Os profetas caíram, aleluia, o mesmo motivo quando falaram das consequências do pecado. Israel
e de Judá. Isaías 26, 21, 59, 3 e 7. Jeremias 7, 6. Ezequiel 22, 27. E uma outra passagem importante, aleluia, que fala sobre a casa de Acabe, especialmente Jezabel, que foram castigados por terem derramado o sangue dos servos, o profeta 2 Samuel capítulo 9, verso 7. Todas essas profecias foram cumpridas, aleluia, nos séculos antes da vinda, aleluia, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Serve para entender a linguagem do Apocalipse, mas não para identificar o cumprimento principal das profecias do juízo, feitas depois da morte de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós procuramos a Jesus, colocamos o nosso coração nele, nosso Senhor Jesus, ele muda o nosso caráter, ele muda a nossa vida, ele muda o nosso ser. Nós precisamos ser transformados enquanto é tempo. Mas quanto mais nós falamos a respeito de transformação, mais um homem busca o mal. Quanto mais nós falamos para desviar das obras da carne, mais ele busca as obras da carne, mais ele busca a bebedice, mais ele busca o adultério, mais busca as concupiscências. Nós precisamos entender que Deus, ele quer lavar, remir, transformar. Deus quer fazer tudo novo. Amém? Então, quando a gente olha uma profecia relevante ao contexto do Apocalipse, se encontra em Joel, e depois de estabelecer Jerusalém espiritual, Joel capítulo 2, 28, 3 e 1. Deus reúne as nações para o julgamento no vale de Josafá. Os crimes são ofensas contra o povo de Deus, inclusive o pecado de terem derramado sangue inocente em Judá. Esta vingança é ligada ao estabelecimento do reino de Deus e a sua habitação em Sião. Temas principais no Apocalipse. Quando chegamos ao Evangelho, as figuras mais próximas se encontram nos comentários de Jesus sobre o pecado dos judeus. Ele condenou os escribas e fariseus para imitar as atitudes dos seus ancestrais em matar os profetas e justos. Mateus capítulo 23, 29 ao 36. Logo em seguida profetizou sobre a destruição de Jerusalém, uma profecia cumprida no ano 70. Comentários, aleluia, semelhantes são relatados em Lucas capítulo 11, versículo 45 ao versículo 52. Observando semelhança da palavra de Jesus e da condenação da meretriz do Apocalipse, capítulo 16, 17, 6 e etc., alguns estudiosos concluem que são profecias do mesmo castigo e que a meretriz Babilônia do Apocalipse é a cidade de Jerusalém. Existem vários argumentos a favor dessa interpretação e outros contra. Ainda comentaristas sobre a questão da data do livro, em outro texto, pela palavra. Agora, a questão que precisamos abordar é esta: a semelhança entre os comentários de Jesus e a linguagem do Apocalipse prova que a meretriz é Jerusalém. Na verdade, é a mesma questão que surge no capítulo 11, quando falou da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Egito, aleluia, onde também o seu Senhor foi crucificado. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que sobre mim e sobre ti está uma grande nuvem de testemunho, sobre mim e sobre ti. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
tomar diligentemente aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e falar: Senhor, eu concebo, aleluia, da tua palavra, eu respeito ao Senhor, eu respeito a tua palavra, eu quero seguir essa palavra. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, continuando aqui, ele diz: existem duas passíveis ou possíveis interpretações, e a respeito das interpretações, existem as características de Sodoma e Gomorra aparecem em Jerusalém, se torna objetivo do principal do profeta. Ou as características de Sodoma, Egito, Jerusalém, aparece uma curta grande cidade, o objeto dessa profecia. Da mesma maneira, as referências do sangue sobre os santos podem ser interpretadas de duas maneiras. Jesus falou da destruição de Jerusalém e João reforçou a mesma profecia, assim escrevendo Apocalipse capítulo, Apocalipse antes dos anos 70 depois de Cristo. Ou João usou a linguagem de Jesus junto com os discípulos, diversas, profecias já cumpridas do Antigo Testamento para descrever o castigo, de uma e de outra cidade, ou o povo, que matasse santos e profetas. Nestes casos, a destruição de Jerusalém, já passada, serviria para enriquecer o ponto, de fundo para a profecia contra os poderes romanos. Então, nós precisamos entender que o Senhor, Ele está com os olhos vigilantes sobre a terra. O ponto por enquanto, é que a linguagem semelhante não prova que os assuntos sejam idênticos. Esse fato é importante no estudo de qualquer profecia das Sagradas Escrituras. O fato de dois livros usarem figuras semelhantes não quer dizer que necessariamente falam do mesmo assunto. É claro que Jerusalém e os judeus mataram os profetas e santos, mas o governo romano também perseguiu e matou os seus servos, servos de Jesus. Em qualquer dos dois casos, a ênfase do Apocalipse está morto, dos testemunhos de Jesus. Não na morte dos fiéis do Velho Testamento. Temos mais observações sobre a data do livro e o escopo de suas providências ao decorrer do nosso estudo. No versículo 7 do capítulo 16, diz assim: eu ouvi do altar que se dizia certamente: o Senhor Deus, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Eu ouvi do altar que dizia certamente: o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aleluia. Novamente voltamos ao quinto selo, 16, 9 a 11. As almas debaixo do altar pediram vingança, a Deus. E Deus respondeu que teria que esperar mais um pouco, agora que o Senhor deu sangue para os seus opressores. Beberam o altar, beberam o altar, proclama a justiça de Deus. A justiça divina pode derramar, mas ela vem. Pedro diz que qualquer, demora na aplicação da justiça divina deve ser vista como uma demonstração de misericórdia e longanimidade, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3, versos 7 ao 10. Também a quarta taça está no capítulo 16, versículo 8 e 9. Diz assim:
16:8 de Apocalipse. O quarto anjo derramou da sua taça sobre o sol e foi-lhe dado a queimar os homens com fogo. Isso é terrível. O quarto anjo derramou da sua taça sobre o sol e foi-lhe dado a queimar os homens com fogo. Nos primeiros 4 flagelos, como nas primeiras 4 trombetas no capítulo 8 de Apocalipse 7 ao 13, as forças da natureza são os instrumentos de Deus para castigar os homens perversos. O sol, aleluia, normalmente ilumina, possibilitando a vida. Em outras situações, Deus castigou os homens, aleluia, rogando-lhes, ou melhor dizer, negando-lhes a luz do sol. Êxodo capítulo 10, versículo 21 ao 23. Joel, capítulo 2, 32. Mateus 24, 29. Então, aleluia, esta vez o castigo vem por meio do calor excessivo que queima e serve para afligir os adversários do Senhor. Deus usa o fogo para destruir os seus inimigos. Salmo 97, verso 3, 104, 4. Da mesma maneira que algumas das pragas atingiram o egípcio e não os israelitas, as pessoas que sofrem sede, aleluia, por não terem água potável, 16, 4 e 7, são punidas com esta praga, com calor insuportável, enquanto os fiéis, aleluia, que saem para a grande tribulação, são protegidos do calor, também nunca terão sede. Essa é a palavra do Senhor para os servos, que coloca o coração naquele que vive, naquele que reina para todo sempre. Agora, versículo 9. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem autoridade para, aleluia, todo sempre. Então, estes flagelos, e nem, aleluia, esses homens se arrependeram para dar glória a Deus. Com efeito, os homens, aleluia, que queimaram com intenso calor. O castigo vem por causa da injustiça dos homens, mas os ímpios ainda, aleluia, ousam levantar as suas vozes contra o Senhor. É triste observar como a mesma coisa acontece hoje. O sofrimento entrou no mundo por causa do pecado do homem, mas muitos usam a dor como motivo para questionar a justiça e negar, aleluia, a bondade de Deus, a eficácia do Espírito Santo. Alguns até rejeitam a existência de Deus por causa, aleluia, da justiça do homem. Nós precisamos ver, amados irmãos, que Deus é justo, que Deus opera tanto querer conforme efetuar. Amém? Então, agora continuando aqui, Deus quem tem autoridade sobre esses flagelos, os castigos vêm, aleluia, de Deus. Em vez de buscar perdão e clemência a um homem, blasfemam o nome do Senhor e nem se arrependeram para lhe darem glórias a Deus, da mesma maneira que, aleluia, que Faraó endureceu o coração deles, aleluia, das pragas do Egito, Êxodo capítulo 7, 22, Êxodo capítulo 8, versículo 15, 19, 32 e assim por diante. Este povo recusa a se arrepender, não acreditam que, aleluia, glória a Deus, como disciplina. No capítulo 3, versículo 19, Hebreus 12, 5 e 6. E sim como motivos para rejeitar ao Senhor, quando pessoas hoje usam sofrimento como motivo para negar a existência de Deus, cometem o mesmo erro fatal, independente da fonte do sofrimento. Devemos usar para nos aproximar de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10. A aproximação de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, faz com que nós venhamos
está cada dia escolhendo o que queremos para as nossas vidas, o que queremos estar verdadeiramente optando, se é bênção, se é maldição para a minha vida e para a tua vida. Amém? Então, quando ele fala da quinta taça, no versículo 16, no capítulo 16, verso 10 e 11, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor, aleluia, que eles sentiam. Derramou o quinto, a taça sobre o trono da besta. E a besta não é o poder superior. Um anjo de Deus derrama da sua taça sobre o trono da besta, porque vem de um lugar mais alto. Homens enganados podem exaltar a besta, mas eles não é igual a Deus, nem, aleluia, ao mensageiro usado por Deus para derramar, aleluia, da sua ira. E quando nós olhamos aqui, amados irmãos, a respeito, aleluia, do capítulo 9, verso 1 ao verso 2, a quinta trombeta, aleluia, trouxe escuridão, tormento, como também a quinta taça, cujo o reino se tornou em treva. Os egípcios adoraram o sol e Deus, aleluia, causou 3 dias de escuridão, conforme está relatado em Êxodo, capítulo 10, versículo 21 e 23. Aqui o reino, aleluia, da besta se torna em trevas, provavelmente referindo, aleluia, ao seu engano, ao engano de mentiras daqueles que se, aleluia, apartara como um Deus digno de adoração. Os homens remordiam a sua própria língua por causa, aleluia, do que se sentiam. Assim diz o Senhor, do que se sentiam. O reino da besta sofre dor insuportável enquanto o Senhor oferece refúgio, proteção aos seus santos. Os servos da besta são atormentados. Aqueles que servem a besta serão atormentados. Aqueles que servem a besta passarão por situações dificílimas. Quando nós olhamos no versículo 20, capítulo 16, versículo 11. E blasfemaram de Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofria, e não se arrependeram das suas obras. E blasfemaram do nosso Deus, como fizeram na sexta trombeta, no capítulo 9, versículo 20 e 21. E na quarta taça, 16, 9, os ímpios ainda recusam a se arrependerem. É mais fácil colocar a culpa em Deus do que aceitar a responsabilidade pelo próprio pecado. Diferente, aleluia, das que aceitar a responsabilidade pelo seu próprio pecado diretamente das pragas do Egito, onde cessou uma antes de começar a próxima. Estes sofrimentos com aflições que começam na primeira, 16:2, as obras dos pecadores são motivo do castigo, em contraste com as obras dos santos, que são as roupas puras que usam na presença do Cordeiro de Deus, na presença, aleluia, daquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. No capítulo 16, versículo 12, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que, aleluia, preparasse o caminho para os reis que vêm, aleluia, do lado do nascimento do sol. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas as águas secaram, para que preparasse o caminho dos reis
que vem do lado do nascimento do sol. Essa figura apresenta algumas dificuldades e as explicações dos comentaristas são diversas, as quais os reis vêm do Oriente e no mesmo, aleluia, exército que os espíritos imundos se ajuntam, aleluia, nos versículos seguintes. Ou é o povo de Deus vindo para estar com ele dentro, aleluia, das ameaças dos seus servos, dos servos do diabo. Porque vários motivos parecem-me, mas razoável ver que os servos de Deus, aleluia, considerem. No versículo, no ponto 1 aqui, quando Deus voltou para abençoar seu povo e habitar no meio de sua glória, entrou, aleluia, no templo pela porta que olha para o oriente. Ezequiel capítulo 43, versículo 4. Amém? Quando nós olhamos, meu amado irmão, minha amada irmã, que todas as pessoas na Bíblia que se atraem, aleluia, ou melhor dizendo, que atravessam os corpos, aleluia, de água em terra seca, são como servos de Deus sobre a proteção, não os seus inimigos, os israelitas, na saída do Egito, conforme está em Êxodo capítulo 14, 15 ao 25, Salmo 109, aleluia, 106, versos 9 ao 10, os israelitas na entrada de Canaã, Elias e Eliseu juntos, 2 Reis capítulo 2, 4 e 8, Eliseu, aleluia, sozinho, na profecia de Isaías, Deus seca o Eufrates para permitir que os restantes, aleluia, do seu povo possam escapar do cativeiro. Em Isaías, secou-se as águas do mar para deixar passar meu povo remido. Deus seca as águas dos mares para que você venha sobressair, para que nós tenhamos vitória no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus esteja aí, aleluia, fazendo infinitamente mais sobre a minha vida, que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a tua vida, que nós possamos ser uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode e que Ele venha operar maravilhosamente na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja abençoando aos meus amados irmãos. Eu quero estar orando também nesse momento, aleluia, pela nossa amada irmã Joana Silva, aleluia, pelos seus filhos, né? O Janilson, o Cauê e a Pâmia. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor, pelo teu favor, por tudo que o Senhor é, Senhor Deus, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Assim, Deus, eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada irmã Joana, Pai, que tem pedido, Senhor Deus, aleluia, pelos seus filhos, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, a Pâmia, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coloca o Janilson, Pai, nas tuas mãos, o Cauê, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando, derramando, Senhor Deus, do teu milagre, do teu poder. Toma, Senhor Deus, a cada um dos amados irmãos, ó Pai, faça, Senhor Deus, a tua obra, Pai, que possamos ser uma bênção, Senhor Deus, diante do Senhor. Então, Senhor Deus, nos ajuda, nos instrui, ó Pai, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que teu grande amor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos instruindo, ó Pai, a estar mais perto de Ti, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, nos congregando, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que nada nem ninguém venha nos tirar da Tua presença. Então, Senhor Deus, abençoa o Teu povo, traga, Senhor Deus, cada um deles, ó Pai, a estarem contigo, Senhor Deus, debaixo das Tuas mãos potentes. Assim, Senhor Deus, nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós
que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe, Deus esteja derramando da sua graça, do seu poder sobrenatural. Nós venhamos aí estar colocando os nossos corações naquele que vive e reina para todo sempre, para que Ele venha fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas. Amém? Então, um abração aí do pastor Carlos e até, aleluia, mais tarde, se Deus quiser. Mais tarde, de repente, o nosso pastor Carlos Wesley estará trazendo uma mensagem para nós. Cremos que vai ser uma bênção no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica na paz, Deus abençoe.